Quando você utiliza o Obsidian para fazer anotações, pode ser que você encontre dificuldades na hora de você formatar um texto. Isso acontece porque o Obsidian usa o formato Markdown, que é uma forma de utilizar os caracteres para formatar os textos. Esse formato Markdown não é exclusivo do Obsidian. Se você já utilizou outras ferramentas como o Notion, você vai ver que tem algumas familiaridades, como por exemplo utilizar o hashtag. Quando você digita o hashtag espaço, o Notion abre uma caixa de cabeçalho. Se você utilizar duas hashtags, vai abrir um cabeçalho menor, por aí vai. No Obsidian funciona da mesma forma. Se você quiser aprender todas as formas que você pode utilizar o Markdown para formatar seus textos, hoje eu vou te mostrar tudo que eu sei sobre Markdown, mas não só isso. Eu vou te mostrar tudo que dá para fazer, mas também vou te dar outras alternativas para que caso você não consiga se adaptar a esse formato Markdown, como que você pode utilizar o Obsidian mesmo não precisando saber nada sobre isso. Bora lá! Existem muitas coisas que a gente consegue fazer utilizando o Markdown. Eu vou começar aqui pelos cabeçalhos, que, como eu já tinha falado antes, esse daí é um dos exemplos mais básicos que a gente pode trazer utilizando o Markdown. Bom, cabeçalhos, existem 6 níveis que a gente pode utilizar os cabeçalhos. E cada nível ele é um cabeçalho menor. Para utilizar o primeiro nível do cabeçalho, basta você apertar o hashtag e espaço e escrever o cabeçalho que você quer. O segundo nível, você coloca dois hashtags e espaço e você escreve o texto que você quer. E vai nessa sequência até o sexto nível do cabeçalho. Então eu vou colocar aqui o terceiro, o quarto nível, o quinto nível e o sexto. E o legal é que se você vir aqui na barra lateral e clicar aqui nesse sumário, você consegue ver os cabeçalhos e olha como ele fica, né? Ele fica cada um nivelado conforme o cabeçalho que ele é, né? Então, o cabeçalho nível 1, ele fica em cima, o 2 ele fica um pouquinho mais à direita, significando que ele faz parte do cabeçalho do nível 1. E aí por aí vai. Também é uma maneira de você conseguir ir direto onde você precisa ir. Então, por exemplo, você tem que ir lá no. Você está escrevendo um texto gigante, você vem aqui no sumário e você clica no cabeçalho que você quer ir. Aí ele vai exatamente para onde você pesquisou. Bom, a segunda forma de utilizar é utilizando a personalização de texto. Bom, então vamos começar com o itálico. Eu vou escrever aqui o texto. Isto é um texto de exemplo. E aqui, a gente usa esse texto aqui como exemplo. Então eu selecionei essa frase e digitei o caractere asterisco. Então, digitando, quando eu seleciono um texto e digito asterisco, você percebe que ele deixou o asterisco tanto no começo quanto no final. Por que tem que deixar tanto no começo quanto no final? Porque quando você coloca o asterisco no começo, significa que esse texto está iniciando a escrita em itálico. E quando você coloca o asterisco no final, você está dizendo que a partir desse momento finaliza a parte em itálico e aí você pode continuar escrevendo o texto normalmente. Se, por exemplo, em vez de toda a frase, eu quiser colocar só o texto que está aqui, aí eu colocaria o asterisco e ele ficaria só com essa parte em itálico. E aí o restante ficaria com o texto normal. Eu selecionei o texto e apertei itálico, mas nada impede também de você só colocar o asterisco aqui no começo e aí o asterisco aqui no final. Que é mais questão de conveniência, né? Você vai se adaptando ao jeito como você escreve. Então, por exemplo, aqui eu poderia, como eu uso só o teclado, né? Eu poderia apertar o Shift e a tecla para o lado, e aí ele vai selecionando. Aí depois eu só coloco Shift e o número 8, e aí ele coloca o texto em itálico para mim. Então, conforme você vai utilizando o Obsidian, você vai encontrando os macetes do teclado, que aí facilita você na hora da digitação do texto, né? Beleza, vou pegar esse mesmo texto
e mostrar para vocês como utilizar o negrito. Bom, se para utilizar o itálico eu utilizei o asterisco uma vez, para o negrito eu utilizo o asterisco duas vezes. Então, utilizando o asterisco duas vezes, esse texto fica em negrito. Um ponto bem legal de falar para vocês que se vocês não quiserem usar o asterisco, vocês podem utilizar o underline. Então, por exemplo, se eu escrever underline uma vez, ele deixa em itálico. Se eu usar o itálico mais uma vez, ele deixa em negrito. Então você pode utilizar essas duas formas, ou o underline ou o asterisco. É a mesma função. Uma vez é para o itálico e duas vezes é para o negrito. Bom, agora para destacar um texto, você pode utilizar a tecla de igual. Então, se eu colocar igual duas vezes, ele destaca um texto. No caso de deixar o texto taxado, você pode utilizar o caractere til. Quando você coloca til duas vezes, ele deixa o texto taxado ou riscado. Bom, para criar citações dentro de um texto, basta você colocar o sinal de maior antes do texto que você quer deixar como citação. E aí, por exemplo, se eu escrever mais coisas aqui, né? Se apertar Enter e for escrevendo, você percebe que a barra fica uma barra roxa do lado do texto, que significa que aquela parte é uma citação. É um texto de algum autor que você quis colocar, e aí você coloca o sinal de maior para identificar que é uma citação. Para utilizar código, você pode utilizar o crase. E aí eu aperto o crase mais espaço, e aí ele coloca o texto como se fosse um código. Bom, agora vamos para checklist. Vamos supor que você quer fazer uma lista de tarefas dentro do Markdown. Então eu coloco aqui tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. Se você selecionar eles e digitar o atalho Ctrl L, ele transforma o texto em uma checklist. Mas também, se você quiser fazer isso manualmente, utilizando os caracteres Markdown, você pode selecionar o traço, digitar o colchete, dar um espaço. Você vê que quando você digitou o colchete uma vez, ou ele já fecha o colchete também. E aí, se você apertar espaço, ele se transforma numa caixinha de tudo. E aí você pode clicar nele e ele dá check nesse checkbox. Quando você dá check nas tarefas, ele fica taxado também. Então é bem legal para você utilizar uma nota como um checklist de tarefas. É bem bacana. E aí, se você quiser, em vez de você clicar no checklist para dar check numa tarefa, você pode deletar o espaço e colocar o X no lugar, que aí ele também dá check na tarefa. Mas caso você não queira que o texto fique taxado quando você der check na tarefa, em vez de colocar o X, você pode colocar outro caractere, por exemplo, um ponto de interrogação. Então ele continua dando check na tarefa, só que aí ele não fica com o texto riscado. Bom, para criar listas de tópicos, você pode utilizar o caractere de traço e o espaço, e ele cria esse pontinho. Aí você pode colocar tópico 1, tópico 2, tópico 3 e por aí vai. Além do traço, você pode utilizar o asterisco. Então, posso pegar aqui o asterisco e espaço, e ele também cria o ponto de tópico. E aí, se você quiser criar um tópico numerado, basta você digitar o número, por exemplo, número 1, ponto e espaço. E aí você também pode digitar os tópicos que você quer. Se você quer usar separadores dentro de uma anotação, basta você utilizar o underline 3 vezes. Então, se você digitar underline 3 vezes espaço, ele cria essa linha de separação. Daí você pode escrever um texto 1 aqui, texto 2 aqui. Além de usar o Markdown para fazer formatação de texto,
É muito legal que também você consegue fazer as linkagens, né? O Obsidian é muito conhecido pelas linkagens, né, de anotações entre si. E eu vou mostrar aqui para vocês também algumas formas de utilizar essa parte de linkagem. Então eu vou mostrar para vocês os tipos de links mais conhecidos e como que você pode utilizar o Markdown para fazer eles. Então o mais conhecido, né, é a linkagem normal. Então quando você digita colchetes duas vezes, vai aparecer a listagem de notas que você tem. Então eu vou, por exemplo, escolher essa nota número 2. E aí ela criou essa linkagem. Então é só utilizar os dois colchetes. E aí no final ele também já complementa esses dois colchetes. Então esse é o link interno. Mas vamos supor que você linkou uma nota e você quer que essa nota que você linkou, ela apareça na nota principal. Como que você pode fazer isso? Basta você... Eu vou copiar aqui. Se você colocar um ponto de exclamação antes da nota, tudo que tiver dentro dessa anotação, ela vai aparecer. Como se fosse uma citação. Você percebe que a barra roxa que fica do lado quando é uma citação, ela aparece aqui. Mas vamos supor que em vez de você linkar a nota inteira, trazer a nota inteira para dentro dessa nota principal, você só quer um trecho e esse trecho é referente a um cabeçalho. Tudo que tiver num cabeçalho nível 2, por exemplo. Eu vou criar aqui dentro dessa nota um cabeçalho, dois cabeçalhos nível 2, título de exemplo e outro aqui, título de exemplo 2. Que vou escrever aqui. Este é um exemplo para mostrar para vocês que irá aparecer. Isso aqui eu vou colocar do que não irá aparecer. E aí eu vou voltar para a nota. Você vê que só de digitar na outra nota, ela já aparece aqui. Mas eu vou querer que só apareça esse título de exemplo que está aqui. É só eu vir aqui na nota e colocar um hashtag. Ele vai aparecer a opção qual cabeçalho que eu quero que apareça. Eu vou querer que apareça o cabeçalho 1. Você vai ver que só vai aparecer o cabeçalho número 1. E aí se você vir aqui, ele seleciona o cabeçalho que você acabou de linkar lá. Essa é uma das formas bem legais que eu gosto de utilizar. Mas também, se você não quer linkar através de um cabeçalho, você quer escolher exatamente um texto que apareça dentro de uma outra nota, o que você pode fazer também? Eu vou apagar essa parte aqui. E aí, em vez de pôr hashtag, eu vou colocar um acento circunflexo. Aí ele vai aparecer todos os parágrafos que tem dentro desse texto. Eu vou colocar... Este é um exemplo para mostrar o que irá aparecer para vocês. Percebe a diferença? Aqui eu estou linkando o cabeçalho. Aí ele vai aparecer tudo que tiver dentro desse cabeçalho. E aqui ele só está aparecendo uma frase, só está aparecendo um parágrafo que eu escolhi. E aí, se você clicar aqui, ele vai aparecer. E você percebe que foi criado um código, que esse código é um código de referência para esse parágrafo, né? E aí, se você olhar como que está vinculada essa nota, vai perceber que ele utilizou esse código para trazer esse texto. Então, é um código de referência para, em vez de trazer o texto, né, ele traz o código e aí ele aparece somente o texto, né, somente o parágrafo. Além de fazer links internos, você consegue fazer links externos também. Então, se você quer citar um site, citar uma imagem, citar um PDF que está dentro da web, você pode também utilizar links externos. E como que você pode fazer isso? Então, eu peguei aqui uma imagem, um link externo, e aí como que você faz isso? Primeiro você coloca somente um colchete e escreve aqui o nome que você quer dar para esse link. E aí você coloca entre parênteses, depois que você fecha o colchete, o link que tiver relacionado ao texto que você quer. E aí você percebe que só aparece o link. E aí só clicar nesse link e você é direcionado pro link que você quer. Como isso aqui é uma imagem, eu posso fazer ele aparecer dentro do Obsidian.
que aí também é que nem fazer uma citação de um texto, é só eu colocar o exclamação na frente e essa imagem aparece pra gente. Mas vamos supor que você não entendeu nada de Markdown, mas quer continuar utilizando o Obsidian e quer encontrar uma outra maneira de formatar os seus textos. Existe um plugin, e eu vou baixar aqui com vocês. Você pode vir aqui em configurações, plugins não oficiais, plugins da comunidade, você clica aqui em procurar. E aí eu vou digitar aqui Toolbar. E eu vou escolher esse aqui, Editing Toolbar. Clico aqui em instalar e eu clico em ativar. Vai aparecer aqui uma barra de edição. E aí vai ficar bem mais fácil para você digitar algum texto, né? Então, se eu pegar o texto que a gente utilizou de exemplo, né? Eu posso pegar aqui, colocar como header, como cabeçalho. Posso escolher o nível de header que eu quero, o nível de cabeçalho que eu quero. Eu posso escolher se eu coloco negrito, se eu coloco em itálico. E aí, todas as opções que eu mostrei para vocês, né? Como tabela, você pode inserir tabela. Ó que legal. Checklist, citação e por aí vai. E até cor você pode escolher a cor que você quer. Vamos trocar de cor aqui só para ver como que fica. Eu vou colocar um laranja. Ó como o texto fica. E aí, se você clicar no texto, você vê que olha como que fica. E é um código bem diferente, né? Às vezes, quem manja mais de programação até sabe o que código significa, né? Mas caso você não queira se aprofundar, se quer colocar outras cores, eu acho que vale a pena você utilizar esse plugin, porque facilita muito no dia a dia para quem não quer aprender Markdown, né? Mas quer utilizar a, todo o potencial que o Obsidian tem para oferecer. Eu acho que compensa muito. Nesse vídeo eu quis mostrar para vocês como que utiliza o Markdown, todas as possibilidades que você pode fazer, desde a formatação de texto, linkagens entre notas e arquivos externos, e até uma alternativa para caso você não queira utilizar o Markdown, você pode ter outras opções também, e maneiras mais fáceis de utilizar. Se você não estiver vendo esse vídeo pela comunidade, vou deixar aqui o link para você se inscrever. Espero que esse conteúdo seja útil. Se você quer mais tutoriais sobre o Obsidian, deixa nos comentários para ajudar a você a evoluir dentro do Obsidian.